Esses anos que nos separaram, esses 17 anos que nós caminhamos, como você disse, paralelamente, eu na Ucrânia e depois na Inglaterra, e o Atlético nesse crescimento contínuo que teve. Acho que desde aquela época o crescimento estrutural do clube foi muito bom, foi muito grande, e também dentro de campo como uma fórmula única de jogar futebol e uma identidade própria. Foram dois fatores super importantes no meu crescimento como atleta profissional, como pessoa, um jogador que aprendeu muita coisa lá fora, e o Atlético que acabou crescendo, e hoje o Atlético está numa situação onde ele consegue abrir as portas para jogadores desse calibre, que tiveram anos de experiência na Europa, que participaram das principais competições europeias, e hoje o Atlético está nivelado para receber jogadores desse calibre. Então, quando eu recebi a proposta do Atlético, meu coração encheu de alegria e para mim acabou sendo muito fácil, pela minha identificação com o clube, com a torcida, o respeito mútuo entre ambas as partes, e no final das contas acabou sendo a decisão mais sensata para mim e para minha família. Tanto o Atlético quanto eu, nós ainda temos grandes ambições, o Atlético para continuar crescendo agora de uma forma diferente, para continuar conquistando títulos de maior expressão, e eu sem dúvida nenhuma voltando ao futebol brasileiro, tentando trazer aquilo que eu conquistei, que eu aprendi lá fora, nessa gana, nessa vontade de ganhar títulos, de estar todos os dias disponível para poder trabalhar e colocar o meu melhor em prol do clube. Então eu acredito que essa junção tem tudo para dar certo. Emocionante. É difícil até de explicar, porque eu sempre fui um jogador que por todos os lugares que eu passei, fui considerado coadjuvante e consegui desempenhar bem esse papel, e muitas das minhas ações elas foram desenvolvidas fora de campo, onde eu consegui conquistar muito do respeito nos clubes onde eu passei, com as pessoas com quem eu trabalhei. E voltando para o Atlético hoje, num status diferente, de um jogador principal mais experiente, de ter passado 17 anos na Europa, trabalhado 6 anos talvez com um dos principais treinadores da história do futebol. Então, voltando para casa hoje e tendo essa recepção por parte da torcida, por parte de todas as pessoas que estão no Atlético hoje, foi um motivo de muito orgulho e alegria para mim, sabe? Eu realmente não esperava toda essa recepção que eu tive no dia do jogo, a torcida batendo muita palma, gritando meu nome. Na hora que eu corri aí para entrar em campo, eu voltei no tempo um pouquinho e lembrei das vezes que eu ficava no banco e corria ali, quando o treinador chamava e corria, e via a alegria da torcida de ver um garoto da base, como se diz, um piá do caju entrando em campo, sabe? Então, sem dúvida nenhuma, são momentos que ficaram marcados na minha carreira, e eu espero que a gente possa viver muitos e muitos momentos dessa forma também. Tivemos um pouco de dificuldade ali na primeira fase, mas o que me chamou a atenção naquele momento foi a força da torcida nos jogos que a gente fez em casa, sabe? Então, durante o mata-mata todinho, a gente venceu todos os jogos em casa, e quando saía para decidir fora de casa, a gente conseguiu uma decisão nos pênaltis contra o Cerro Porteño, depois contra o Santos, depois contra o Chivas, e assim, competição de mata-mata tudo é possível, né? Tudo pode acontecer. E naquele momento nosso time talvez não era o melhor que o Atlético já teve, mas era um time muito aguerrido, que disputava muito bem as partidas, e eu acredito que o fator torcida também acabou fazendo a diferença para nós naquele período. Hoje eu atingi um nível assim que para mim o que vale no futebol é você ganhar títulos, né? Então a minha esperança é que a gente possa, passo a passo, chegar até a final. E depois na final tudo pode acontecer, sabe? Essa ambição, sabe, constante, assim, diária. Essa ambição que eu acho que é super importante. Eu acho assim que a chegada do Filipão assim, acabou trazendo uma estabilidade muito boa para o clube, sabe? Por mais que eu tenha tomado a decisão antes da chegada do Filipão, a minha decisão de voltar para o Atlético já tinha sido tomada há muito tempo antes. Mas acabou trazendo uma estabilidade boa dentro de um período que o Atlético estava passando por um certo tipo de turbulência, questão de atuação, de resultado e tudo. E hoje a gente vê que a questão do resultado, depois da chegada do Filipão, deu uma estabilizada. O time nas primeiras colocações do Brasileiro, quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores. Eu acho que toda essa experiência que ele tem e carrega com ele durante toda a carreira dele, acaba sendo empregada da melhor maneira possível aqui dentro do Atlético, sabe? Acho que a ambição que o Atlético tem de estar crescendo, chegando em finais de competições internacionais, de estar querendo ser protagonista dentro de um futebol tão competitivo como é o brasileiro, com a chegada do Felipão, colocando a sua experiência de dia a dia, de manejar o grupo, manejar jogadores,
experiência de jogar jogos decisivos em competições que são extremamente difíceis, que às vezes nem sempre o melhor time leva e nem sempre o time que joga melhor no futebol acaba ganhando. Então acho que tudo isso assim, nós estamos vivendo um momento muito bacana com o Filipão, com a comissão técnica dele e com a ambição do clube e dos jogadores também.